Salve, meus amigos, minhas amigas, muito prazer, professor Felipe Fazolino na área, planos de história no ar para matar a saudade de apresentar mais uma aula para você aqui do YouTube. Muito prazer em te receber e hoje eu venho numa data especial, que é a data da aula sobre a Revolução Chinesa. Esse assunto que é muito importante e faz parte da atualidade, porque nós temos a China como uma mega potência atualmente, econômica e militarmente falando. Vamos entender aqui mais ou menos o processo que a gente vê como início lá no início do século XX. A Revolução Chinesa começa agora. Agora, galera, para a gente perceber mais ou menos quem era a China, como era a China, a gente precisa botar no nosso coração que desde o século XIX, 1800 e cadinho, os chineses eles começaram a ser explorados pelas potências ocidentais, especialmente Inglaterra, Alemanha, França, só para citar alguns, tá? Durante o século XIX, os europeus eles fizeram um esforço muito grande para conseguir fazer com que a China se abrisse aos interesses do capitalismo ocidental. A China ela se isolava, mas ela não conseguiu segurar aquela barra que é segurar os europeus de explorá-los. Por isso que ao longo do século XIX foi formado um império chamado de Império Fantoche, que era controlado pelas potências ocidentais, sendo que esse império ele acaba justamente com uma ruptura política. No início do século XX, mais ou menos por volta de 1911, um grupo de chineses que se reuniram para dar um golpe de Estado no último imperador, que era um imperador menino. Tinha sua mãe, mas era um imperador menino. Esse último imperador, ele dá fim à dinastia e agora não significa que o comunismo chegou na China, para de viajar. Não significa que agora o comunismo chegou na China, ainda não. A proclamação da República foi feita, mas os problemas chineses, eles eram vários para formar uma nação. Quando a gente pensa na China, a gente pensa num povo que tem orgulho da sua nacionalidade, tem orgulho do seu povo, é um povo único. Segundo o nosso ponto de vista preconceituoso ocidental, é todo mundo amarelo de olho puxado, tipo careca, sempre se parece, é tudo igual, careca barbudo é tudo igual. Não. Gente, quando a gente fala da China e dos chineses, se torna muito complicado, porque é uma região com centenas de etnias, com centenas de línguas, e não havia unidade territorial, unidade política, melhor dizendo, de um Estado chinês, apesar da presença de um império. E quando vem essa ruptura política, as várias partes que não tinham esse espírito nacionalista desenvolvido, buscavam sim movimentos separatistas, como está dizendo aqui. E é justamente neste mesmo momento, nesses anos que se seguem após a República Chinesa, que a gente vai perceber as disputas ideológicas, tá? Falando de disputas ideológicas, é onde a gente começa a colocar o comunismo na história da China. Sim, porque a China ela vai passar, dentre esse período entre a proclamação da República e a Revolução em si, que foi em 1949, esses serão anos conflituosos, de guerra. Sim, o governo provisório chinês vai estar na mão de um partido chamado Kuomintang, que a gente pode traduzir como o Partido Nacionalista. Esse partido, inclusive, durante a saída das potências ocidentais, de empresas e representantes de governos, este partido vai receber apoio das potências ocidentais para combater o nascente Partido Comunista Chinês. Tu se ligou no que está acontecendo? Os europeus, os ocidentais, chamar de ocidentais, os ocidentais, no início do século XX, perceberam que não iam ficar com a China igual era antes. Perceberam, aceitaram a derrota e estavam se retirando. Mas eles perceberam a ameaça que poderia ser o surgimento e o fortalecimento de um partido comunista na China, que já era o país mais populoso do mundo, tá bom? Segura essa, inclusive, especialmente porque a União Soviética faz fronteira com a China.
e a União Soviética virou socialista. A Revolução teve sucesso. Tudo isso está se espalhando para vários lugares. Por isso que era perigoso para os capitalistas um comunismo dentro da China. E é por esse motivo que os europeus que estavam saindo da China começaram a falar assim, pô, a gente apoia teu governo, a gente reconhece, a gente manda mais armas, a gente manda um dinheiro, se vocês perseguirem os comunistas. Vocês não podem deixar os comunistas crescerem. E não deu outra. As ordens se espalharam por todas as regiões, especialmente nas grandes cidades, como Pequim, e a perseguição aos comunistas, e aqueles apontados como sendo comunistas ou apoiadores, vai ser tão grande, que eles vão precisar se reformular, se reorganizar, melhor dizendo, e essa reorganização vai gerar uma das marcas da história da China, que ficou, pelo nome da história, né, como a Longa Marcha. Longa. 10 mil quilômetros de vários membros do Partido Comunista se encontrando e indo em direção ao noroeste chinês, uma região mais camponesa, rural, onde a ideia era lá se reorganizarem as suas forças. Sendo que no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho, e essa pedra se chama Japão. O Japão, desde o início do século XX, já está colocando o seu projeto imperialista e expansionista em prática. E a China rodou, o Japão invadiu a China, tanto que no ano de 1937, a guerra civil entre nacionalistas e comunistas, entre Kuomintang e Partido Comunista Chinês, ela vai ser congelada para tudo. Inclusive, haverá uma união desses partidos contra um inimigo comum. Quem? São Gonçalo? Não, Japão. Tá fazendo sentido? Os caras pararam a guerra civil, lutaram contra o Japão, inclusive essa invasão japonesa gerou mais de 20 milhões de mortes só na China. Esse número já é maior do que o pior número do Holocausto. Porque o Holocausto ele vai, os mais otimistas falam de 1 milhão de mortes, os números maiores falam de 12 milhões de mortes. Aqui na China foi mais de 20 milhões. Mas, passada a Segunda Guerra Mundial, o Japão se rende após as bombas atômicas na cidade de Hiroshima, na cidade de Nagasaki, e o Japão se retira da China. E o pipoco volta a comer solto, obviamente. Nacionalistas e comunistas voltam a lutar a sua guerra civil com uma grande diferença. Uma das principais forças para a expulsão japonesa de território chinês foi o comunismo. Foram os comunistas, no caso, que conseguiram organizar milhões de pessoas, especialmente do campo, camponeses, que era a maior parte da população, e essa população se centrou no entorno do Partido Comunista, pois o Partido Comunista, nesses anos conflituosos, nesses anos complicados, conseguiu minimamente organizar a população. E a população começou a olhar com bons olhos a organização do Partido Comunista. E é por esse motivo que eles vão ser a principal força de expulsão do Japão. E é por esse motivo que no retorno da Guerra Civil, dentre esses anos de 45 e 49, que é até a Revolução em si, a gente vai ver o avanço dos comunistas até a tomada de Pequim em 1949, que representa a vitória do Partido Comunista Chinês. Mas agora a história ainda não está resolvida. A gente precisa ir para a segunda parte daquela aula para a gente entender o que a gente precisa saber para as nossas provas sobre o socialismo lá na China. Bom, economicamente falando, que vai ser inclusive uma das principais pautas do novo governo chinês, que é a reestruturação econômica da China, fazer com que a China retorne a ser algo que já foi no passado uma grande potência. Sim, a China já foi uma grande potência. A atualidade chinesa não foi um acidente histórico. Eles só estão voltando a um lugar que já estiveram. O que a gente precisa saber? Economicamente falando, como
como um bom regime socialista, há planificação da economia, há um planejamento das áreas de produção que serão focadas, há uma centralização das decisões no entorno do Estado, no entorno do governo. E um dos exemplos dessa planificação no ano de 1958 é o famoso Grande Salto para Frente, um plano ousado, que estava tentando fazer um avanço acelerado da economia chinesa que vai fracassar. Por que vai fracassar? Foi toda uma planificação que estabeleceu metas que o contexto não favorecia que fossem cumpridas. Em vários sentidos, desorganização no campo, desorganização nas fábricas, falta de organização entre as pessoas, assim também como a ação de muitos contra-revolucionários que ainda estavam presentes na China. E é pensando nisso que vários anos depois da Revolução Chinesa, já nos anos 60, Mao Tse-tung, grande líder desse processo, inclusive líder do Partido Comunista Chinês, ele vai estabelecer a Revolução Cultural, que vai ser um período de perseguição aos ideais burgueses, aos contra-revolucionários e aqueles que parecessem ou fossem acusados de serem apoiadores do capitalismo, apoiadores dos ocidentais, apoiadores dos ideais burgueses. Essa revolução cultural aprisionou muita gente em campos de trabalho, em campos de reeducação, e essa revolução cultural ficou marcada na história da China como um evento obscuro. Obscuro porque o planejamento era limpar os contra-revolucionários, mas isso foi de uma maneira opressora demais, a ponto de fazer com que a visão sobre Mao Tse-tung seja uma visão mal vista por um tempo. Esses já eram anos onde Mao Tse-tung já estava caminhando para os últimos anos de vida. E uma coisa que vale a pena lembrar é, a China virou socialista, né? E a relação com a União Soviética, era boa ou era ruim? Ela não foi uma relação duradoura, porque a União Soviética ela sempre teve o objetivo de exercer influência sobre aquele novo Estado socialista, coisa que a China não aceitava. Conforme a União Soviética foi querendo centralizar mais as decisões do socialismo chinês, os chineses pularam fora. E outro exemplo que explica esse afastamento é a aproximação da China com os Estados Unidos. Isso aqui vai afastar ainda mais, apesar de eles, China e União Soviética, partilharem do mesmo sistema ideológico. Após a morte de Mao Tse-tung, as coisas começam a serem transformadas. Já nos anos 70, dos anos 70 em diante, a China vai passar por um processo de transformação na economia, vai passar por um processo que, inclusive, confunde a cabeça de muitas pessoas. A China é socialista? A China é capitalista? Bom, a China ela tem elementos, né? O lucro é uma coisa que é objetivo na China, tanto que tem empresas privadas, assim também como tem empresas estatais. Grandes conglomerados industriais que controlam setores da economia, que praticam o livre mercado, mas a China, o Estado chinês, exerce controle sobre essas empresas, de certa forma. Tem representante do Estado chinês nos conselhos administrativos das empresas que estão na China. Então, muitos chamam, inclusive, de socialismo de mercado. O próprio Xi Jinping, que é o líder da China, ele fala que, importa para alguém se a gente é socialista, se a gente é capitalista? Vamos ganhar dinheiro, irmão. Vamos fazer comércio. Inclusive, tem um negocinho aqui para vender, tu quer? Sacanagem. Mas só para tu pensar que ao longo do final do século XX, século XXI, a China foi se transformando num monstro econômico, no sentido positivo da palavra. Um desenvolvimento do PIB de 2 dígitos por anos e anos seguidos. A China se tornou algo. E esse algo teve início na Revolução Chinesa, que a aula fica por aqui. Se tu curtiu, curta. Se tu se inscreveu, se inscreva.